Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, aula número 2, cubo. Trabalharemos aí as relações de áreas, ou seja, área da base, área lateral, área total e o volume. Vamos aproveitar também a diagonal da base e a diagonal do cubo. Ao final faremos um exercício de fixação. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos iniciar pelo volume do cubo, também chamado de hexaedro. Antes de apresentar o volume, vamos pensar num cubinho de dimensões 1 por 1 por 1. Comprimento 1, largura 1 e altura 1. Não foi dada a unidade, se é 1 centímetro, 1 metro, mas vamos definir como sendo o volume unitário. Como assim, professor, volume unitário? Se as medidas estiverem em centímetros, eu vou procurar encontrar um cubinho que tenha 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Ou seja, fazer subdivisões desse cubo maior. Se as medidas forem em metros, eu vou tentar separar cubinhos menores de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Professor, e quando não for exato? Por exemplo, aqui dê 7,5 cubinhos. É porque a medida que você está, por exemplo, em metros, não foi satisfatória. Aí você pode reduzir para decímetro ou para centímetro, enfim, para que caiba uma quantidade inteira de cubinhos dentro do seu cubo maior. Então, essa ideia vai ser a seguinte. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu consegui dividir 5 cubinhos iguais a esse aqui e 5 cubinhos iguais a esse aqui. E na altura também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é o volume desse cubo maior? Basta a gente raciocinar da seguinte forma. Na primeira camada, quantos cubinhos iguais a esse, que é o volume unitário, eu tenho? 5 vezes 5, 25. Então, tem 25 na primeira camada, 25 cubos na segunda, 25 na terceira. Então, qual é a ideia? 25 vezes 5. Em outras palavras, eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5. Então, 125 unidades de volume. Não apresentamos ainda quais são as unidades. Se aqui for 5 centímetros, o volume será 125 centímetros cúbicos. Se aqui for 5 metros, 125 metros cúbicos. Uma outra coisa importante, já que a gente já mencionou essas unidades, é que se as medidas estiverem em centímetros, por exemplo, suponhamos que eu tenha cada 1 centímetro cúbico, isso equivale a 1 ml. E aí, nesse caso, se aqui tiver em centímetros, 125 centímetros cúbicos, ou seja, 125 ml. Então, eu posso trabalhar em centímetros, se eu quiser, em ml. Recordando aí do ensino fundamental essas transformações. Eu posso também trabalhar em litros, mas aí é vantajoso deixar as medidas em decímetros. Se aqui tiver 5 decímetros, 5 decímetros, 5 decímetros, 125 decímetros cúbicos. Isso equivale a 1 litro. Professor, eu sempre decorei que 1 decímetros cúbicos é 1 litro. Tem como você me explicar de onde surge isso? É importante que você saiba. Veja só, se você pegar um cubo de dimensões 10 centímetros, ou seja, a base vai ser 10 centímetros quadrado, 10 vezes 10, né? Que é 10 centímetros vezes 10. Mas a ideia não é trabalhar com centímetros, porque 10 centímetros, vamos pensar, um tamanho razoável assim. Mas eu quero em decímetros. Veja, metro, decímetro, centímetro. Se eu quero passar 10 centímetros para decímetros, basta dividir por 10. Ou seja, 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Então, eu estou construindo uma caixa aberta com 10 centímetros, mais ou menos esse tamanho, que na verdade vai ser 1 decímetro. Porque estou transformando 10 decímetros, que é conhecido, mais ou menos esse tamanho aqui,
transformei para decímetros, decímetros e decímetros. Então vai ser 1, 1 e 1. Se eu calcular o volume, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico. E por experiência, se você jogar qualquer líquido aqui, desde que ele não transborde e também não vaze, você fecha essa caixa para que isso não aconteça, aqui cabe exatamente 1 litro. Não cabe 999 ml nem 1001 ml. Cabe exatamente 1 litro, se ela for rigorosamente com essas dimensões. E aí, essas duas são suficientes para você trabalhar, porque as medidas que geralmente acontecem na prática, ou é ml ou litro. Então, se o exercício tiver, por exemplo, em hectômetros, se você quiser em ml, transforme todas as medidas para centímetros. Se você quiser em litros, e aqui, por exemplo, está em centímetros, transforme para decímetro. Calcule o volume em decímetros cúbicos, e aí você transforma em litro. Agora, existe uma transformação que não é 1 para 1, porque aqui o que acontece? Se for 7 centímetros cúbicos, é exatamente 7 ml. Se, por exemplo, aqui for 8 litros, é exatamente 8 decímetros cúbicos. Mas nós temos a transformação também de metro cúbico para litro, quando a gente trabalhar com volumes maiores. 1 metro cúbico, pensa aí numa caixa com 1 metro, 1 metro e 1 metro. Não é 1 litro. Na verdade, são 1000 litros. Mas você não precisa usar todas as três. Uma só é suficiente. Porque você pode trabalhar, por exemplo, professor, só quero trabalhar com essa, eu prefiro essa. Tudo que vier em outras unidades eu vou transformar em decímetros, e aí eu tenho decímetros cúbicos, eu tenho litro. Se eu quiser em ml, basta dividir por 1000, que aí eu passo para... Desculpa, 1 litro é 1000 ml, basta multiplicar por 1000. Então você pode usar essas transformações, a gente vai ver nos exercícios como se comportam essas relações. Tranquilo? Muito bem. Vamos à parte mais interessante da aula. Calcular a área da base, área lateral, área total, diagonal da base, diagonal do cubo e volume do cubo. Para um cubo de aresta L. Comprimento L, largura L e altura L. Esse prisma ele é reto, então todas as arestas formam 90 graus com a base e todas as faces são quadradas. Então eu vou desenhar aqui a base, já que sabemos que é um quadrado, para que a gente possa calcular a diagonal da base, para depois calcular a diagonal do cubo. Já que essas relações são mais tranquilas. Veja, como calcular a área da base? Se a base é um quadrado, a área vai ser comprimento vezes a largura, ou L vezes L, L ao quadrado. Como calcular a área lateral? De forma visual, você tem a lateral 4 quadrados. Cada quadrado desse tem área L ao quadrado. São 4, então 4L ao quadrado. Como vai ser a área total? Eu vou aproveitar para prismas e depois, quando a gente for estudar cilindros, a área total sempre será dada por 2 vezes a área da base, já que essas bases são idênticas, 2 vezes a área da base, mais o que está em volta, que é a área lateral. Então essa relação será utilizada para qualquer prisma e qualquer cilindro, a gente vai ver na sequência. Mas no caso do cubo especificamente, como são 6 áreas iguais, e cada área é L ao quadrado, é um quadrado, né? Então 6L ao quadrado. Então é mais fácil trabalhar com essa do que com essa. Mas essa é geral, serve para qualquer prisma. Veja, 2 vezes a área da base, 2 vezes L ao quadrado, mais a lateral, que é 4L ao quadrado. Então, se eu tenho 2L ao quadrado mais 4L ao quadrado, 6L ao quadrado. Mas é importante que a gente saiba nos orientar depois, quando a gente for trabalhar com os outros sólidos geométricos. Diagonal da base. Veja, nós temos aqui 2 formas tranquilas de calcular essa diagonal da base, e ela está aqui, ó. 90 graus, é um quadrado. Basta aplicar o teorema de Pitágoras, já que aqui é L e aqui também L. Então veja, D ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, que está oposto a 90 graus,
vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado. Diagonal é mais ou menos, só que como eu quero, diagonal é um valor positivo, é uma medida, eu vou extrair só a raiz quadrada de 2L ao quadrado, valor positivo. Se eu quebrar essa raiz, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Como raiz de L ao quadrado eu posso tirar fora L, fica L raiz de 2. Então essa vai ser sempre a diagonal de um quadrado. L multiplicado por raiz de 2. Vamos calcular agora, outro detalhe, poderíamos também usar a trigonometria. Aqui a diagonal ela divide em dois triângulos retângulos, 45 graus e ali também 45. Se eu aplicar seno de 45, vai ficar L sobre D, vou isolar o D, né, usando aí a racionalização, eu vou chegar na mesma expressão, L raiz de 2. Mas eu prefiro aqui o teorema de Pitágoras, porque aqui você tem que saber que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas é uma outra opção que você tem. Para calcular a diagonal do cubo, precisamos ir desse vértice até este, e esses dois vértices não estão na mesma face. Então ela cruza o cubo aqui cortando pelo centro, mas isso não é importante no momento. Aqui fechando o triângulo retângulo, eu tenho esse lado L, e como o prisma L é reto, todas as arestas laterais formam 90 graus com a base. E essa aqui não é diferente, ela forma 90 graus com a diagonal. Muito bem. Com isso nós podemos também aplicar o teorema de Pitágoras para calcular esse D maiúsculo, que é a diagonal do cubo. Eu tenho que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais D ao quadrado. Só que D ao quadrado nós já temos aqui, ó. Eu não preciso passar para cá, depois ter que elevar de novo ao quadrado. Aí fica a critério de cada um. Vai ficar L ao quadrado mais, no lugar de D ao quadrado, podemos colocar 2L ao quadrado. Professor, eu fiz diferente. Eu peguei esse D e elevei ele ao quadrado. De fato, o L ao quadrado fica normal e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então fica 2L ao quadrado. Então, para finalizar, D ao quadrado é 1L ao quadrado mais 2L ao quadrado, 3L ao quadrado. E aí vai ficar raiz, vou pegar só positivo, porque essa distância ela é positiva, 3L ao quadrado. E aí o L sai fora da raiz e o 3 fica. Essa é a diagonal do cubo. Interessante que se você memorizar também pode. A diagonal da base vai ser L raiz de 2 e a diagonal do cubo L raiz de 3. Já o volume do cubo, a gente já viu anteriormente, basta multiplicar todas as dimensões, que é a área da base vezes a altura. Até vale a pena a gente colocar para todos os prismas e todos os cilindros, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Mas no caso específico do cubo, a área da base vai ser L ao quadrado. A ideia das camadas é uma camada, duas camadas, multiplico pela altura. Então fica L ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é L, L ao quadrado vezes L, L ao cubo. Tá aí todas as relações, não decoramos nenhuma, e essa vai ser a ideia nas próximas aulas. Vamos fazer um exercício para finalizar a nossa aula. Veja, um cubo tem área total igual a 54 centímetros quadrados. Determine letra A, área da base, letra B, área lateral, letra C, a diagonal da base, letra D, a diagonal do cubo e finalmente o volume. E agora a medida está em centímetros quadrados. Muito bem. Então sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a sua solução e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja, se a área total é 54 centímetros quadrados e eu estou diante de um cubo, cuja aresta é L, L de comprimento, L de largura, L de altura, já que é um cubo.
Eu tenho aqui quantas faces? 6. Então, 6 faces. 4 laterais mais as 2 aqui que são as bases. Portanto, 6 que multiplica cada uma dessa área. E cada área é um quadrado, L é o quadrado. Essa vai ser a área total. E essa área total, ele deu que é 54. Portanto, L ao quadrado é 54 sobre 6. L ao quadrado vai ser 9. Eu não pego o valor negativo, então raiz de 9, 3, como a medida ali é centímetros quadrados, o meu lado vai ser 3 centímetros. Então, esse lado, 3 centímetros, aqui 3 centímetros e aqui 3 centímetros. Muito bem. Quanto vai ser a área da base? Se a base é um quadrado, de lado 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, 9 centímetros quadrados. Como vai ser a área lateral? A lateral nós temos 4 quadrados. Cada quadrado tem área 9, que é a própria base. Então, 4 vezes 9, 36 centímetros quadrados. Se a gente perceber, a área total é 2 vezes a área da base, 2 vezes a área da base, mais o que está em volta, que é a área lateral. 2 vezes 9, 18, 18 mais 36, de fato, 54 centímetros quadrados. Diagonal da base. A diagonal da base, posso aplicar o teorema de Pitágoras, ou já memorizando a expressão L raiz de 2. Para evitar decorar essas fórmulas, vamos aproveitar aqui a relação D ao quadrado, já que temos aqui um quadrado, aqui é 3 e aqui também é 3. Então, D ao quadrado é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 9, 18. Raiz de 18. 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. O 9 sai fora da raiz 3, o 2 fica. Agora, se você quiser usar L raiz de 2, sem problema. L é 3, então 3 multiplicado por raiz de 2. Mas o teorema de Pitágoras é que demonstra essa relação. Então, diagonal da base, 3 raiz de 2 centímetros. Agora não é quadrado. Aqui nós temos as áreas. Agora essas duas dimensões, essas duas situações é uma só dimensão, por isso centímetro. A diagonal do cubo você pode ir direto pela relação que você memorizou. Se a da base é L raiz de 2, do cubo é L raiz de 3. Como L é 3, então 3 raiz de 3. Mas se você aplicar o teorema de Pitágoras, você chega da mesma forma, já que essa medida é 3 centímetros e a diagonal nós já temos aqui. Então, D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais, agora, ó, nós já temos aqui a diagonal ao quadrado. Não preciso passar para cá para depois ter que elevar ela ao quadrado. Se a gente elevar essa aqui ao quadrado, vai ficar o 3 ao quadrado 9, e o raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 9, 18. Muito bem. Então já temos que D ao quadrado é igual a 9 mais 18. D ao quadrado é 27. D é raiz de 27. Sabemos que raiz de 27 é 9 vezes 3. O 9 sai fora aqui, 3. E o outro 3 fica. 3 raiz de 3 centímetros. Para finalizar o volume, a gente já tem a ideia que o volume vai ser sempre essa medida vezes essa vezes a altura. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos, já que o volume é em 3 dimensões. Ou poderíamos fazer área da base, 3 vezes 3, 9, vezes a altura, 3, 27 centímetros cúbicos. Com isso a gente finaliza o estudo dos cubos. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.